Ele tá lutando pra chegar em casa, ele tá lutando pra ter comida em casa, tá lutando pra pagar o aluguel. Como que ele sai daquela situação tão difícil pra poder? Quando ele começa a vender e ter margem de lucro alta, quando ele começa a ter marca própria, quando ele começa a vender algo com alta margem de lucro. Hello, meus amores, bem-vindos a mais um Café com Cici. Hoje eu tô aqui, gente, com uma pessoa muito especial. Assim, sabe aquela pessoa que cresce loucamente, assim, e ao mesmo tempo, cara, sabe ensinar o que faz. E ao mesmo tempo, assim, tá em 20 mil pontos de venda, fatura 400 milhões, aos 34 anos, com Gummies, gente. Seja bem-vindo, Robson Galvão, é um prazer te receber aqui, uma honra, e espero que hoje seja um dia muito especial. Pô, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Vamos conversar, vamos falar muita coisa aí. Vamos lá. Bom, vamos começar pelo começo, né? Conta a tua trajetória e em que momento dessa trajetória tudo surgiu, tudo aconteceu. Porque eu penso que todo mundo ali tem um momento que fala, pra onde que eu vou? Né? E num momento se encontrou. Como que foi esse caminho? Bom, pra onde é que eu vou? Acho que eu pergunto isso até hoje, pra onde é que eu vou, né? Porque sempre que a gente tá crescendo, a gente se questiona qual é o melhor caminho que a gente tem que ir, ou qual é o caminho que a gente consegue encurtar mais. Então, acho que essa reflexão para onde é que eu vou me questiono o tempo todo para quem está crescendo. Bom, começando do começo, como é que eu começaria? Na infância, eu tive muito estímulo do meu pai. Imagino que vocês também devem ter tido alguma fonte de estímulo, porque acho que um empreendedor ou vem por muito amor ou por muita dor, né? Sim. E para você, o que é um empreendedor? É aquela pessoa que meio que inconformada, que quer fazer algo, né? Se você pudesse definir empreendedor é uma pessoa inconformada que cria alguma solução e que rompe alguma coisa que antes funcionava de um jeito e agora você cria uma nova solução. Então, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu acho que desde criança... Você já tem esse perfil desde pequenininho? Já. E depois de muita terapia, depois de entender muita coisa, fazer até testes e tal, hoje eu entendo tudo faz sentido, porque eu era uma pessoa meio que diferente ali, mais questionadora, mais... eu não era uma criança tímida e reclusa, mas ao mesmo tempo no meu mundo, na minha mente, eu era considerado um pouco diferente, né? Acho que... Você teve alguma dificuldade de socialização por causa disso? Eu nunca pertencia a nenhum grupo, assim. Eu estava até conversando com um sócio meu essa semana. Eu jogava bola e não era da galera do futebol. Me identifico. Você também é? Tamo junto, então. Na época, tinha uma época que eu surfava, não era da galera do surfista que surfava. Então, eu tive fases, mas por fora as pessoas não enxergavam isso. Por fora, o Robson era uma criança normal. Mas convivi meio que com algumas coisas na mente durante muitos anos. Acho que até os 27. Eu entendi quem eu era, acho que ali com 25, 26, 27. Show. Que, assim, quando eu digo entendi quem eu era, assim, no sentido de que eu meio que me libertei e aceitei que eu era um cara diferente. Mas eu já estava milionário, acho que talvez por isso. Isso é bom, né? Porque daí você já tinha uma certeza de que aquilo fazia um sentido e que dava um resultado, né? É tipo isso. Acho que esse é o caminho. Porque quando você... É muito engraçado essa questão de sucesso, né? Porque a gente hoje, eu tô com... Nossa, sempre me dá um branco. Eu tô com 34, eu tô com 33. Eu vou fazer 34 agora. Nossa, já perdi a minha contagem. Então eu já te deixei mais velho na entrada. Cara, eu vou dizer, depois dos 30, você perde a contagem, né? E aí, assim, eu tava falando em relação a... Quando você olha algumas pessoas hoje... E eu dou muita imersão, mentoria, tenho me tornado sócio de algumas pessoas, e você vê, você fala, caramba, aquela pessoa ela não tem noção que ela tá no caminho certo. Que demais. E você consegue identificar isso? Consegue. Eu consigo porque eu tô em dois lados, né? Eu tô um lado de educação, que eu consigo ver a evolução das pessoas nos programas, e assim, hoje eu tenho muita clareza do que trava elas. Eu não tinha no começo. Você passou por isso, A gente criou meio que uma... Não vou dizer metodologia, mas 21 coisas dentro de uma marca própria que faz a gente identificar 7 em gestão, 7 em marketing e 7 em vendas, que tem como identificar. Então,
uma pessoa que tá faturando 100, 200 mil, eu sei os problemas dela. Você já passou por esse momento, Eu né? passei e eu vejo muita gente acontecendo. O que faz ela sair de 200 para 1 milhão? Então, tem características comuns entre elas. Então, quando eu olho, eu falo, meu Deus do céu. Então, eu tento me conectar, às vezes, para saber o meu próximo passo, e é muito difícil isso. Eu gostaria de ter isso. Alguém que já fez muito mais do que eu fiz, já tem mais tempo para me dizer, cara, você tá no caminho certo? É difícil. Se tivesse alguém para eu comprar aqui agora, para ter essa informação, mas não é tão fácil. Quanto você pagaria por essa informação, né? Você tem cascavilhado. Então, tipo assim, Exato. qual produto, qual expansão de produto a gente vai agora? Para qual caminho daqui, dali? E qual Então acho que, eu sempre, voltando na questão da infância, eu acho que eu fui uma criança muito feliz, tive uma infância muito boa. Fui muito estimulado pelo meu pai, né? Seu pai fazia o quê? Meu pai, assim, foi empreendedor, passou fome e tal. Teve 4 filhos, eu sou o mais novo e tal. E sempre colocou em mim aquela injeção de que é o seguinte, você vai ter que ser muito bom no que você se propõe a fazer. Seja o que for, né? Ele injetou muito isso. Então, eu tive muito, graças a Deus, eu tive muito estímulo do meu pai. E depois de muito estudo, e testes, não sei o que, GPT também, depois eu botei o GPT para jogo, que assim, GPT, muita ciência, entendi que existe um fator genético. Certo. Eu tenho uma descendência italiano-árabe. E existe o fator de, quando eu digo genético, da minha descendência e do meu DNA, porque fui diagnosticado com altas habilidades. Você já ouviu falar nesse termo? Não. Tá. Altas habilidades é um nome que se dá, até nunca falei isso, assim, até porque isso, pouco importa. Depois que você já sabe quem você é, isso pouco importa algum rótulo. Legal. Altas habilidades é como se fosse uma pessoa, tipo, superdotada. Mas não é o superdotado em QI. Legal. O meu QI, ele não é alto. Ele é muito adaptativo. Então, isso depois de muito GPT. Isso é muito interessante, porque eu tinha feito já muitos testes, feito muita terapia durante muitos anos. E eu consegui cruzar todas essas informações que eu tive de especialistas com o ChatGPT. Muito, muito louco isso. Que doido, né? ChatGPT porque quando você dá um input para ele, teste neuropsicológico, a avaliação de psiquiatra, não sei o quê, pá. Você era uma criança curiosa? Não, curioso sempre, informado. Traços de TDAH, né, e tal, não sei o quê, e altas habilidades. E aí, esses dois cruzamentos, eles geram uma pessoa com essas características, que provavelmente você pode ter TDAH, essas coisas, essa coisa assim, e você vai encontrando um mecanismo de você saber conviver com isso. Tava conversando com minha irmã, hoje, minha irmã tá aqui em São Paulo, ela veio pra feira também comigo, e eu falei, olha como é engraçado a vida. Você tem um filho, e aí você tá convivendo com uma amiga da sua mãe que é médica, e por algum motivo ela recebeu alguma influência da família dela de um jeito, ou de quem treinou ela ou formou ela, e ela dá uma Ritalina, um remédio pra criança que é impulsiva, hiperativa. E a criança toma aquele remédio durante 15 anos. Na parte mais importante da formação dela, ou do desenvolvimento dela, ela se bloqueou com um monte de coisa, não teve terapia, não teve autoconhecimento, e você tem um adulto fracassado por ele ter tido tudo certo para ele ter os estímulos certos. Então, onde eu quero chegar? Não importa, não estou dizendo aqui dizer que você tem que tomar ou não remédio, assim, eu não tomo nada, mas assim, já tomei uma fase, uma coisa assim, para dormir e tal. Mas nunca tomei, então eu sempre busquei formas de poder driblar isso. Poderia tomar? Poderia, como cada um tem que fazer o que é melhor para você. Mas tem que tomar muito cuidado para você não destruir uma potência que você tem dentro de você. Bloquear os talentos, né? Porque você se liberta quando você põe para fora o que está dentro de você. Então, eu entendi que assim, eu sou o cara que eu vou criar, que eu vou fazer, então minha vida é preparada para isso. Em que momento você sentiu essa libertação? Porque você é uma milionário. criança inconformada. Em que momento que veio a ideia da Gummy e você fazia alguma coisa antes? Como é que foi? Então, aí eu comecei a vender tudo. Comecei eu queria ser trainee, fui trabalhar com 15 anos em supermercado, fui emancipado. Saí do colégio, não conseguia me adaptar ao modelo de ensinamento, de aprendizado. Eu não me encaixava. Eu não me encaixava nos modelos tradicionais, entendeu? E eu me sentia esquisito. Entendi. Mas eu não era esquisito por fora.
Eu era capitão do time do colégio, eu era líder, eu tinha características dominante. Competitivo, né? Competitivo. Mas, ao mesmo tempo, eu era esquisito por dentro, entendeu? E aí, quando você começa a trabalhar e querer fazer, você não sabe se tá no caminho certo. Sim. Até que um dia, você acerta. E que dia foi esse? Então, o dia foi com 25 anos que eu lancei um emagrecedor sem cafeína na internet com influenciador. Eu tava quebrando com minha revenda. Eu tava quebrando, já tinha 100 mil negativos. Você revendia medicamentos? Suplementos. Internet. Tá. Whey, creatina, essas coisas. Certo. De marcas nacionais. Não tinha dinheiro, tava quebrando, não entendi nada de negócio. Falei, vou criar uma marca de um produto. Minha irmã tava tomando emagrecedor, vi lá o fabricante, fui bater na fábrica. Dá pra fazer uma marca própria? Isso em, sei lá, 8 anos atrás. Uns 10 anos atrás, talvez. 2015. 10 anos. 10 anos. 2016, é isso aí. E aí o emagrecedor chegou, um produto muito bom, de fibra, que tirava a compulsão da mulher. Eu não sabia o que fazer, assim. Por onde começar, né? Aí uma influenciadora divulgou e vendeu 100 mil reais. Meu Deus, de uma vez, assim. Uma divulgação. Meu Deus, isso era 2016? 16, 17. Comecinho da era das redes sociais, né? Onde tudo era meio mato ainda, as pessoas descobrindo, né, a era da influência. E aí você já postou. E aí, falei, nossa, foi uma grande virada na minha vida. Foi a primeira grande virada. Porque até os 25 anos ali, era só dor, tensão, erros e acertos, pânico, não sei o que, essas mazelas todinha. Eu brinco hoje. Um amigo meu recentemente, cara, tô tendo pânico, não sei o que. Eu falei, que bom, tá crescendo. Como assim, pô? Você é muito não sei o que. Eu falei, não, pô, vai passar, calma. É muita coisa na tua cabeça, vai fazer terapia, vai não sei o que. Isso que vai passar, é crescimento. Tem uma coisa que tá desalinhada aí dentro. Isso não é só estresse, não. Vai alinhar. Vai alinhar, vai buscar ajuda, né? É maturidade, né? E aí, quando eu fiz esse meu primeiro milhão, assim, foi uma libertação. Ainda com esse produto de emagrecimento. Foi, a gente fez uns 30 milhões de faturamento. Vendeu muito. Show. E aí, em que momento você entendeu que a Gami era o teu maior case, né? Quando você sai daquela tensão, do caos, do não ter, necessidades de Maslow, da escassez, né? Da escassez, de tudo, você começa a pensar. Você não pensa. O cara que não tem dinheiro, o cara que não tem segurança, o cara que tá chegando em casa de ônibus lotado, o cara que tá... Ele não pensa. Não dá tempo, né, de parar pra Não dá tempo, porque ele tá lutando pra sobreviver. Ele tá lutando pra chegar em casa. Ele tá lutando pra ter comida em casa. Ele tá lutando pra pagar o aluguel. Então, como que ele sai daquela situação tão difícil pra poder? Quando ele começa a vender e ter margem de lucro alta. Quando ele começa a ter marca própria. Quando ele começa a vender algo com alta margem de lucro. E tendo escala. Quando ele toma essa decisão de criar uma marca própria, ele começa a ter margem de lucro, E a Gami veio nessa situação, porque eu já tinha um certo dinheiro, e eu via as Kardashians divulgar lá o ursinho americano, né? Sempre conta essa história. E é a minha verdade. É um produto totalmente igual, mas totalmente diferente. Que tem quem enxerga o copo cheio e o copo vazio, né? Sempre aquele ditado. Então, tem gente que fala, é uma cópia. Não é uma cópia. Eu acho que tá longe de ser uma cópia, porque era um ursinho tal. E o meu é um coração. Foi o primeiro coração de vitamina do mundo, foi a primeira rosa. Tanto é que a gente é Gami original. Você vê no Instagram, Gami é nosso. O consumidor confunde muito ainda com outras marcas, mas ele quer o original. Então teve toda uma história que a gente construiu depois, mas assim, o Gami foi a libertação para poder vender mais vezes para os mesmos clientes. Legal. Que o senão ele não agora tinha. Depois dessa esteira de produto, eu preciso de uma outra esteira, né? Um outro produto dentro dessa esteira. O emagrecedor, ele tinha um fator multifatorial para gerar o emagrecimento na mulher. A gente tinha 12% de recorrência. E eu achava pouco. Então, com o tempo, eu comecei a ver um pouco o faturamento cair. Eu não vendia para clientes da base. Aí eu vi alguém falando, não lembro quem foi na época, veio um insight de fora, vender mais para os clientes da base. Isso em 2018.
Aí eu, qual a recorrência 12? Será que gama é mais? Aí fui lá, criei. Fui em fábrica, ninguém queria me atender e tal, não sei o quê. Isso era em qual ano já? 2018. 2018, 2 anos depois. É. Tá. Aí eu fui rápido. Depois disso eu já entendi o jogo, influenciador, mídia. E aí, o que você vê como principal virada do crescimento da Gami? Porque você fez, a primeira já foi de influenciadores. Aí você entendeu que a distribuição era algo muito importante. Distribuição física? Física e eu acho que online também. Na época você já tinha online? Não, sim, a gente começou só no online. Começou no online, tá. Tá, então, aí eu entendi o jogo da recorrência. Tá. Então foram algumas fases. Então, recorrência. Primeiro jogo que eu entendi foi da margem. Tá. Peraí, deixa eu voltar um passo até pra trás. Primeiro jogo foi da escala. Beleza. Por quê? Quando eu era um revendedor, eu não tinha escala. Não podia escalar. Não tinha margem, não escalava. Então, eu vendia fisicamente em algumas academias, mas eu comecei a criar meu e-commerce porque eu queria escalar. Então, estar na internet, eu podia escalar, podia triplicar. O que é escalar? O que é um negócio escalável? É você poder escalar em menos de 3 meses, triplicar, quadruplicar o teu faturamento. Porque saiu só do local, você tá podendo atingir outros públicos. Se você tem um negócio de franquia, por exemplo, você não é tão escalável. Leva tempo para construir uma franquia, para você construir um espaço físico. Então, quando você tá falando de internet, é muito escalável e rapidamente escalável. Sim. Então, eu entendi o jogo da escala primeiro, que era vender pela internet. Depois entendi o jogo da margem, que era ter a marca própria. Tá. E depois entendi o jogo da recorrência, que é com a Gami. Legal. Entendeu? Então... E tudo isso somado ao marketing de influência muito bem feito. Acho que esse era o grande... o que sustentou durante muitos anos a Gami. Muito legal. Hoje vocês ainda têm essa frente muito forte ou foi um grande boom em meio à pandemia, né? Que todo mundo investiu muito e hoje os investimentos são um pouco mais contidos. Como é que tá para vocês? Sim, a gente gasta alguns milhões mais. 50 milhões já gastaram? Já gastou mais de 50, mas assim, todo mês é mais de 1 milhão só em influência. Dá retorno pra gente sim, não é igual antigamente, mas dá retorno, constrói marca, fortalece comunidade. Contratar influenciador digital é uma arte, porque é algo artesanal. Contratar influenciador é uma mistura de você dominar histórias e você ter um time comercial robusto que faz isso. Muito bom. Eu ensino muito isso na imersão, porque as pessoas acham que influenciador digital é só mandar, é só pedir, é só fazer. Não, influenciador digital é você criar processos comerciais de acompanhamento, criar processos de narrativa sendo desenvolvida. Pra entender se tá dando ROI, né? Exatamente. Estabelecer uma relação com a comunidade de influenciadores para fazer com que eles pertençam, eles queiram pertencer. Exato. Então, influenciador, pra gente, ainda é o melhor canal de comunicação. Quais são os grandes objetivos de vocês com influenciadores? A venda, óbvio que todo mundo tem como objetivo, mas posicionamento também, atingir uma base, de repente, que vocês ainda não atingem, né? Como que vocês veem isso? Eu vejo o influenciador como vendas. É diferente de todo o mercado. Todo mundo acha que o influenciador não tem que vender o que ele não é obrigado a vender. Eu digo que ele é obrigado a vender sim. Porque se você não mensura, você não escala. Então, se ele vende, você escala. Percebe? Se uma pessoa tenta contratar um influenciador e falam isso pra ela, é brand, é não sei o quê. Mentira. Qual o melhor desejo quando você contratar um influenciador? É fazer venda. Você está contratando uma mídia. Certo? É complexo, é difícil. Isso é outro assunto. Mas qual o objetivo? Gerar venda. Se você gera venda e mensura, você vai gastar muito dinheiro com isso. Você gasta muito dinheiro com isso, o que acontece? Você gera venda e gera alcance de marca e reconhecimento para todo o Brasil. Se você pegar as marcas dos últimos anos que mais cresceram da noite para o dia, foram marcas que investiram em marketing de influência. Então, atingiu muita gente, vendeu mais por consequência e assim vai, né? Muito bom. Se você pegar cases agora de marcas, estava até te falando, a Insider, que é uma marca de camisa, eles estão voando. Eles dominaram o podcast, dominaram um canal de distribuição. Exato. Existe que ninguém talvez olhasse lá atrás, né? É sempre assim. A gente chama de FMA, First Movement Advantage. A vantagem do primeiro movimento. E qual foi o teu primeiro movimento que você vê que muita gente depois copiou? Tiveram vários. Esse emagrecedor, depois surgiram um monte de cópia. E aí a gente percebeu que era um negócio sem muita retenção. A gente saiu. Criou Gami em 18. 21,
até 20 não tinha ninguém. 20, começou a nascer um monte de gente. Duraram 2, 3 anos, quebrou um monte. Hoje praticamente não tem, quase não tem player. Gummy foi outro movimento. Um movimento de ir pro físico, que a gente começou em 22, 23, estamos há 2 anos. 20 Foi para farmácias. Farmácias, perfumarias, loja de produtos naturais. Legal. É um movimento também bem game changer, eu posso falar. Tem vários movimentos e cada movimento são movimentos ousados e que provavelmente exigiu de você um crescimento interno muito grande. Como que foi isso? Porque essa loucura de você criar uma marca e aí ela triplicar, quadruplicar, quintuplicar e a coisa andar e você ter que manter a sua cultura crescendo, pessoas entrando. Como tá isso hoje? Quantas pessoas? É legal, né? 150 pessoas. Tá. Tem times de vendas no físico. Hoje eu sou um cara que vou pro campo. Não tô tanto no campo quanto eu gostaria, mas me apaixonei pelo físico. Como é que eu posso dizer? Como é que é manter isso, né? Acho que a cultura, ela vai se transformando, né? Vamos começar por cultura, por exemplo. Primeiro que quando os empreendedores estão começando, eles nem sabem o que é cultura, né? É muito instintivo, né? Eu gastei, acho que mais de 300 mil reais com consultoria de cultura e de gestão. E não me arrependo. Não me arrependo. Ter muito claro quem você é e quem você quer ser é tipo a terapia, acho que eu nunca fiz essa associação. A terapia e o autoconhecimento tá para sua vida pessoal, como entender de cultura tá para tua empresa. Muito legal. A pessoa que não entende quem ela é e quem ela quer ser, qualquer lugar serve. Exato. E qualquer pessoa que chegar falando alguma coisa vai servir, porque a pessoa vai acreditar naquela pessoa e não é nela mesma, né? Exatamente. Eu tive um cara que trabalhou comigo, um head de marketing, primeira pessoa head que eu contratei assim, salário over, e ele falava pra mim assim: qual é a cultura de vocês? Porque a Netflix tem um código de cultura lá no site e não tá claro qual é a cultura de vocês. E aí hoje eu entendo que se ele perguntou é porque ele não tava na cultura, né? Se existe atrito, então pra quem tá nos assistindo, qual é a câmera que eu olho aqui? Aquela lá? Isso. Então se você que tá nos assistindo, você é empreendedor e tem gente que você tem que empurrar, ou gente que você tem que ficar explicando 10 vezes, gente que você tem que ter... Explicando 10 vezes porque ela não sabe é uma coisa, mas gente que a pessoa debate com você e tá sempre discordando, tô dizendo que ela não pode ter opinião oposta, tá sempre discordando, Mas e que você tem que ter dedo pra falar, não está na sua cultura. Não tá tendo fit cultural, né? E é muito engraçado, quando a empresa tem uma cultura forte, é meio que muito claro isso, né? A cultura meio que espelha aqueles que não fazem parte daquele fit. Aqui a gente já aconteceu algumas vezes, assim, as pessoas não se encaixam, não se enquadram, por mais que elas sejam tecnicamente boas. Cara, o serviço não vai sair o melhor do mundo porque ela não consegue concordar com os valores, com os princípios dessa marca. E aí a coisa não anda porque ela não tá entendendo o que ela tá fazendo, né? É muito doido. E às vezes ou essa mesma pessoa já, entende que não é pra ela e ela mesmo já se espelhe, ou a gente tem que expelir, né? Por isso que eu falo do autoconhecimento. Eu falo muito isso, porque é o seguinte, quando a pessoa sabe quem ela é, eu tô falando quando eu digo no pessoal, ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela aceita pra ela, é fácil ela saber se esse é o lugar dela ou não. Claro que no final do dia a responsabilidade é do empreendedor, contratar certo, manter, demitir e tal, mas por isso que contratar gente sênior e bem resolvida é sempre muito melhor. Porque aquela pessoa, cara, isso não é pra mim, tá tudo bem. Não existe cultura certa ou cultura errada. Existe a cultura. É isso, né? A pessoa se encaixa ou não. Só que essa cultura, ela pode se transformar. E deve se transformar. Quando eu comecei o negócio, e ali em 2018, 2019, tudo era festa. Bolo, ping-pong, não sei o quê. Fiz uma sede, gastei 1 milhão numa sede toda, não sei o quê. E aí eu achava que isso era cultura. Né? Achava que isso era legal. Só que na verdade tava tudo muito fácil porque existia um acerto muito grande de um fundador. Sim. E às vezes mascara a operação.
Então, ali em 2018, 2019, eu achava que eu tinha um time bom. Como assim, Robson? Você não tinha um time bom? Não, vamos lá, deixa eu tentar explicar isso. O momento, o contexto era muito favorável pra gente. O acerto no Product Market Fit, no produto certo, no canal, com os influenciadores, o acerto dos founders era muito grande. Mas depois, quando o acerto do founder não tem que ser tão grande, tem que ser uma soma de um monte de acerto, você começa a questionar as pessoas. Aí foi que a gente passou por todo o processo de transformação. 20 ainda foi uma época muito ok, pandemia, mas final de 21 começou a gente a começar a questionar. Opa, peraí. Veja, deram 4 anos de 21. A pandemia foi 20, não foi? 20, 21. Foi 20. Vê, a pandemia acabou supostamente no final de 21. Exato. Depois teve alguns repiques, né? Mas olha, 4 anos já acabaram. Já se passaram. Então a gente identificou que, cara, cuidado você com a sua empresa, que às vezes você que tá carregando ela. Às vezes você teve bons acertos e seu time não é tão bom. Eu vejo muito isso. Então, ok, acho que no começo, nunca você vai contratar alguém que vai acertar. Só para deixar claro algumas coisas para quem tá começando. Não existe alguém que vai acertar por você. Não existe. Eu vou contratar aquela agência para fazer aquilo. Acha que a agência vai te entregar no seu... Eu tenho muito na imersão, né? O pessoal que passa lá. E a pessoa chega falando, eu paguei tanto para uma agência achando... Não vai. Terceiriza aquilo que tem que ser primeiramente feito por você, né? Identificado o que são os principais pontos que ali não podem não ter, que tem que ter, para depois, de repente, terceirizar alguma coisa, Exatamente, né? a visão, e às vezes você não tem a visão. E acho que é normal, falar, eu paguei para uma agência de influenciador tanto, achando que eles iam me ensinar a contratar influenciador. Tem, né? Eu paguei para empresa de tráfego, achando que... O cara do tráfego, ele é refém de um bom produto, de uma boa história, de uma boa construção de influência. O cara do tráfego não faz milagre. Exato. Então, é muito... São muitas etapas que levam... Hoje, o que você... Quando você olha, assim, para o mercado, para a tua trajetória e para as pessoas que passam, né, pela tua imersão, o que você identifica como o maior erro do empreendedor nessa primeira rampada dele para chegar no 1 milhão? Nossa, gostei dessa pergunta. Tá. Eu acho que o primeiro que eu acho é a mente pessoal, é a crença de relacionamento com gente, habilidade com gente. Legal. E quando eu digo de gente interna e gente externa. Eu acho que e não é só para 1 milhão, pro 5, pro 10, pro 15, pro 20. Tá. Sempre cai na mesma coisa. Tá. Então é meio que tipo assim, o que te impede de você ir pro 100 mil, 200, 500, 1 milhão, é acessar as pessoas certas de dentro para trabalhar com você, estar com você, e pessoas de fora que vão te dar visão. Acho que esse é o principal. Bom. Concordo. Porque você podia falar assim, influenciador, não sei o quê. Veja, tem uma coisa que está antes disso. Pensa assim, ó. Eu tenho hoje 33 anos. Eu quero que a Gami bata 1 bilhão de valuation até 2028. Legal. Tá. Esse é teu foco. Olha que louco. Hoje é dia 11, não é? Hoje é o post. Há 4 anos atrás, eu postei no meu Instagram, rumo ao bilhão 2025. Olha que loucura. Caraca. Exatos 4 anos atrás, 2021. Quem estiver assistindo esse podcast, vai lá na minha foto. Se você gostou do papo até agora, vai lá na minha foto e comenta pra eu saber. 2021, no dia... Hoje é dia 11... Hoje é 11 ou 12? 11 de junho. De 2021. Há 4 anos atrás, né? Hoje é 25, Então, basicamente... Naquela época você faturava quanto? Naquela época, sei lá, faturava uns 40 milhões por ano, não sei. Acho que é isso. E aí a gente falou, não, a gente quer uma empresa de 1 bilhão de valuation, que é o quê? 300 milhões ano. Não é nada de outro mundo. E aí a gente teve pandemia, pós-pandemia. Na verdade, a gente nunca... caiu um pouquinho pós-pandemia, depois a gente subiu de novo. E a gente hoje vai bater o nosso maior faturamento da história esse ano. Máximo. E aí... Estão projetando quanto? 100 milhões. 100, 120 milhões. Super meta é 120 milhões. Legal.
E aí, o que a gente quer, né? Depois 180, 200, depois 300. Mais ou menos isso. Legal. Que a gente quer. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É factível, mas aí vocês têm os desafios. Exato. Você tem produto que vai morrendo, que você tem que expandir portfólio. Você tem gente que você tem que começar a dar partnership para você reter boas pessoas. Então, não é às vezes crescer, é segurar a onda e se manter. Crescer uma onda é uma coisa. Se manter nela e em crescente, aí o jogo é outro. É outro jogo. É outro. Mas voltando para as pessoas, se eu acesso as pessoas certas no momento que eu tô hoje, para ter as informações certas do próximo passo, eu consigo destravar. Porque você já sabe fazer conta de matemática, você já sabe o que é português, você sabe quais são as matérias básicas do negócio. Então o que te impede? O que te impede? Te impede o quê? Qual é a crença, né, que talvez Então, esteja é crença e gente. E gente. O que impede as pessoas de Falta crença? de visão, né? Então, gente te dá a visão. E onde você busca essa visão hoje? Porque hoje você já tem muita visão. Você já passou, já tá há 10 anos aí no mercado com o teu negócio. Aonde que você busca? Porque essa pessoa, para te dar visão, ela já tem que ter uma trajetória maior que a sua, né? Aonde que você tá indo buscar essas fontes de inspiração? Então, eu tava ontem com um cara que fatura 400 milhões ano. Já é uma visão. Já me dá algumas coisas. Eu contratei uma liderança para um canal meu que já operou negócios que faturam mais de 1 bi. Uma visão diferente da sua. Cuidado, às vezes você puxa uma pessoa muito grande, você não aguenta com ela também. Tá. Tem isso. Tá. Tem às vezes mentorado meu que fala, ai não, vou contratar um head. Pô, mas não tem nenhum supervisor? Como é que você vai ter um head? Você tem musculatura para segurar um head? Exato. Você tá pronto? Então, às vezes você quer acessar... Porque às vezes ele vai vir cheio de ideias, só que você não tem um fluxo de caixa nem pra colocar a primeira em prática, né? Ou você não faz nem o básico bem feito. Você não sustenta. Exato. Por exemplo, se eu acessar talvez um negócio que fatura 5 bilhões por ano, talvez não esteja pronto. Minha musculatura não aguenta. Entendi. Então, esse processo de transformar o teu negócio, ele não é da noite pro dia. Então, ele vem de uma visão muito clara que você se equipa, que você monta, que você compra. Você compra a visão. Visão se compra. Sim. Só que não tá, às vezes, naquela gaveta ali. Visão, vem cá, quanto é a visão? Passa o cartão aí. A visão, às vezes, tá separado em várias coisas. E você, depois que você tem essa visão, e aí você vai executando isso e construindo isso, entendeu? Exato. E não adianta ter só a visão se não tiver a coragem para colocar em prática, né? Porque muita gente acessa a visão, compra a visão, vai e tá em um monte de e-mail de gente maior que ele e tal. Só que não vamos ver, a pessoa nunca se sente pronta para começar a fazer. Ele fica, tipo, obeso mental, assim. Exatamente. Sabe tudo que é pra fazer e não faz. Sabe tudo, tudo. Você perguntar pra pessoa qualquer coisa sobre gestão, qualquer coisa sobre cultura, qualquer coisa sobre tudo, ela sabe te falar o script certinho. Mas vai ver se ela construiu alguma coisa, né, na ponta final. Não consegue, né? E aí eu acho que volta... Começa a educação. Exato, eu acho que volta aí ao autoconhecimento, ao mindset, que se ela não destrava alguma coisa prévia, não adianta ela acessar 1000 coisas lá na frente, porque ela não tá preparado para conseguir fazer, né? É muito louco isso. As pessoas metem um pau nos coaches, e eu sou um defensor de coach. Porque o coach, ele domina o quê? Ele domina a mente. Quando eu digo do coach, performance, qualquer pessoa que domina a mente humana. Vamos chamar vulgarmente de coach. Não importa se um é mais pra Deus, se um é mais pra cá. Só são vieses que eles encontraram de tocar nas pessoas. Cara, ele muda a mente das pessoas. Onde eu quero chegar? Então, mas o coach, ele não te ensina a olhar uma DRE. Tá, mas o teu problema às vezes não é DRE, é tua cabeça. Que você não tem coragem de pagar pra um cara melhor pra fazer teu DRE. Exato. E aí o teu problema tá na tua cabeça. Então, muito bom. Como eu vendo mentoria, eu vendo imersão, essas coisas, eu tenho me desenvolvido como coach. Eu não acreditava que eu ia falar isso um dia. Que é a maior verdade. Por quê? Porque eu percebo que o cara precisa
Ele tem que tomar uma decisão, eu mostro pra ele e ele trava. Não adianta você ensinar só o Crença. DRE, porque ele não vai destravar para poder... É crença. Exato. Então tudo vai voltar no coraçãozinho, no ser, na né? mente, no ser. Muito É bom. profundo. Esse papo aí, ele vai... Profundo. Mas agora pensando nos seus grandes acertos, teria alguma dica que você poderia dar para os empreendedores que estão assistindo a gente? Que às vezes estão começando, às vezes já estão em outro nível, a gente não sabe quem que está assistindo nesse momento. Mas uma dica que você fala, cara, isso aqui eu acertei, façam em casa, pratiquem em casa, porque vai dar bom. Tá, então eu vou dar uma dica pessoal, uma dica profissional. Tá. Uma dica pessoal é você estimular a tua coragem, tá? E não adianta você falar, ai, mas meu pai não foi assim, minha mãe não foi assim. Não culpa. Para de culpar pai e Para mãe, de ficar culpando pai e mãe e tal. E começa a fazer coisas que te dão coragem. Começa a ter microconquistas. Vai nadar. Se você é homem, vai tomar soco na cara, vai fazer boxe, vai jogar tênis. Ah, eu não tenho dinheiro, então vai correr. Vai correr, vai colocar alguém pra correr do teu lado. Disciplina, né? Disciplina vai ser provado. Joga teu... Ai, não tenho... Você fala assim, não tenho dinheiro pra nada. Você tem. Você tem 2 pés, você tem 2 mãos, você tem um corpo, você vai colocar um tênis e você vai ir lá correr. Pronto, agora. Agora você vai mostrar... Ser colocado à prova. Você Mostrar vai... pra si mesmo que você pode fazer aquilo que você falou que vai fazer, né? É tipo isso. Então você vai começar a ganhar prêmios, conquistas, medalhas com você. Você vai começar a praticar isso de uma forma com que você vai começar a se sentir um vitorioso. Porque você tem conquistado as coisas que você acorda com você. Eu postei esses dias que eu tava 30 dias sem açúcar. Eu passei 4 anos da minha vida colocando nas minhas metas pessoais do final do ano. Quero parar com açúcar. Não porque eu estou acima do peso, não porque eu estou diabético, não por causa disso. Porque aquilo ali me dominava. Me dominava de uma forma que eu falava, cara, isso, o que me domina... Tava te prendendo. Me prendendo. E eu me sentia... Isso afeta a sua mente, o poder da sua mente. Eu falei, cara, eu vou acabar com o açúcar. E aí, o que eu fiz? Claro, ambiente é a primeira coisa. Então, eu me coloquei no ambiente certo. O que é o ambiente certo? Não comprei mais açúcar, não fui para mercado com fome para não comprar açúcar e tirei o açúcar da minha casa. Então, as pessoas acham que, eu vou tomar uma decisão. É o ambiente. Isso serve para pessoa, serve para tudo na sua vida. Preparei o ambiente e aí eu almoçava açúcar. Que nem um drogado. Definitivamente. Tá. Aí eu comi umas balinhas daquela Mentos, Chiclete. essas coisas sem açúcar, assim. Eu juro, era tipo assim, muito difícil. E depois que passou 15 dias, 20 dias, hoje eu não tô conseguindo comer açúcar mais. Eu não tô dizendo que eu não vou comer, não vou ser um maluco social. Se tiver que comer, eu vou comer. Se tiver a fim de comer, eu como e tal. Mas isso não te prende mais, não né? me prende mais. Isso é a importância. Né? Então, a dica que eu dou para as pessoas é elas praticarem a coragem delas com microconquistas e com acordos que elas façam com elas mesmas, que elas cumpram. Exato. Uma vez não cumprido, você vai se boicotar eternamente nas pequenas e grandes decisões, né? Concordo 100%. Então, a primeira coisa é praticar a tua coragem, porque isso vai te dar força para você fazer tudo. E a segunda de negócio que eu diria tenha um negócio com potencial de margem, de escala e de recorrência. Então, se você está vendendo um produto ou um serviço, qual é a margem? Eu não trabalho com margem menos do que 5 vezes. Eu compro um produto por 10, vendo por 50. Margem menor do que essa não funciona para mim. Eu não entro em negócio, não aceito negócio assim. Não me torno sócio de negócios assim. Então, entenda um pouco de margem, de potencial de você escalar isso e de você vender mais vezes para o seu cliente. E faça isso aos poucos. Se você faça algo único, exclusivo. Então, se você... a inovação, ela é a chave para... Como vocês romperam... teve um gatilho ali, empreendedora, você e sua irmã. Então, vocês perceberam que aquilo ali tinha uma oportunidade. E então, crie algo diferente. Você não precisa criar algo do zero. Criatividade não é... nasci com... Tem uma ideia. Olha aqui, olha ali, olha fora do país. Cria algo diferente, com margem, com potencial de escala, com recorrência. E aí, faça isso com muita cautela,
enviando o produto para influenciador, para as pessoas usarem, faça um bom designer. E aí, tudo vai depender da sua fome, onde você vai chegar. E isso é muito importante você saber aonde você quer chegar. Porque tem muita gente que faz uma estratégia para um pequeno negócio que não tem escala, mas ela imagina chegar, né, em altíssimos níveis de faturamento e no mundo, por exemplo. Mas aquilo não foi feito para isso. Então, ela nunca vai chegar e a frustração sempre vai acontecer. Então, isso é muito importante na hora de você criar a sua marca. Cara, eu tô criando a minha marca para atingir qual número de pessoas, em aonde eu quero chegar. Putz, agora eu sei. Putz, será que o que eu criei aqui é altamente escalável para lá? Né? Porque muita gente, nesse meio do caminho, se perde, né? Aí onde entra a... Porque fazer 100 mil, 200 mil... sei lá, até 300, 400, você faz, você começa a vender ali, para você fazer 300 mil reais, você precisa vender para 300 pessoas, 300 mil dividido por 300, dá o quê? Acho que 300 pessoas a 300 reais, dá 90, né? 1.000 pessoas a 300 reais, né? 1.000 pessoas a 300 reais é 300 mil. Então, tipo... Não, é palpável, né? É palpável. Mas quando você começa a jogar um jogo mais... nervoso de negócio, aí você vai ter que procurar ajuda dos universitários, porque aí a gente estava até conversando aqui antes, né? Existe um jogo financeiro, existe um jogo de portfólio de produto, existe um jogo de sócios para o negócio, né? E aí é o que cada um quer, né? Qual que agora, né? Porque no começo a gente tem um grande problema, né? Que é vender mais. Né? Chega um momento que você vendeu mais. E aí você quer vender mais ainda. Só que a empresa chegou num determinado momento de maturidade que os problemas são outros, né? Qual é o seu maior problema na atualidade? Na empresa como ela está hoje, com 150 pessoas, com a visão para onde você quer ir. O que você vê como a dor mais latente, assim? Eu tenho vários problemas hoje. Você tem, mas a maior, né? A que você quer resolver primeiro. O que eu quero resolver primeiro... Nossa, eu tenho muitos que eu quero resolver primeiro, que eles estão trabalhando todos juntos, né? Mas se eu pudesse falar um problema que eu queria resolver hoje, que eu não consigo da noite pro dia, é um problema de portfólio. Criar o produto certo na hora certa. Eu tenho muito ajuste de portfólio, a gente tem muito produto para lançar, a gente tá com uns problemas... A Anvisa estão com alguns testes de estabilidade, que é do mercado de suplemento e tal. É geral para todo mundo, novas regras aplicadas, que hoje leva mais tempo para você lançar um produto. Sim. Então, se eu pudesse apertar um botão hoje para resolver um problema, e que não depende muito, existem algumas questões gerais, externas, seria o portfólio que a gente está em mente, que a gente escreve até 2028. Muito legal. Você já pensa no produto há 3 anos para frente? Não, tá pensando... As linhas, tá pensando até 2028. Tá. Não necessariamente os produtos. Tá. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A Ambev, sei lá, escreveu lá no planejamento dela que ela quer ter essa categoria até 2000 e tanto. Eu decido ter esse tipo de categoria de produto. Aí você vai lá, estrategicamente desenha. Aí ela cria produtos para essa categoria. No nosso caso, a gente tem claro como a gente vai chegar em 2028. Entendi. Mas... quais serão os produtos criados nessa categoria, as variações, as histórias ali inseridas, que é o grande desafio, assim. Legal. Mas a gente tem uma ideia. Acho que esse é um problema. Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que senta aqui, que é, assim, esse dia você estava tentando definir o que diferencia uma pessoa e outra, que tecnicamente são iguais. Ambas são inteligentes, ambas fazem um bom trabalho, tecnicamente todas ali que eu estava pensando... eram iguais. Mas por que quando a gente vai decidir por uma, a gente decide por aquela primeiro? E na minha cabeça só veio assim, cara, se todas são boas e eu decidi por essa primeiro, é porque ela tem um borogodó diferente que eu não sei explicar. Aquilo que é dela, que é único, que a diferencia e que não é técnico. Né? E que muitas vezes está ligada à sua história, à sua mentalidade, aos seus talentos, né? E aí eu queria saber o seu. Qual que é o teu borogodó, Robson, que faz hoje você ser quem você é, faz você ter a empresa que você tem, a visão que você tem, né? Tá. O meu borogodó, acho que é o mesmo borogodó que eu encontro, que eu busco nas pessoas, porque a gente tende a buscar semelhanças nossas. Por mais que dentro de um negócio a gente precise de pessoas complementares. Legal. Né? Então, você sabe fazer vendas, você precisa de uma pessoa do financeiro. Tá? E vice-versa. Mas o meu borogodó, o que eu acho
que eu tenho e que eu busco nas pessoas é a fome, junto com a humildade. Essas duas características. Você vê em você essa fome de fazer acontecer o tempo todo, né? Essas duas coisas. É uma mistura de fome com fome, de querer mais, não por questões de só querer o dinheiro, porque essa pessoa tem mais, fome. Né? Impactar, fazer, construir, criar, desenvolver, ver nascer, progredir, né? Mudança. Você consegue ficar num mesmo projeto muito tempo? Depende, se o projeto for crescente, lucrativo, eu consigo. Tá, mas fazendo a mesma coisa. Olha, você não vai fazer a mesma coisa porque as coisas mudam o tempo todo. Mas não conseguiria. Eu entendi só a pergunta aqui. Tão inquieto assim, com tanta fome, né, de crescer. Dá. Eu imagino que a estabilidade pra você é algo que não faz sentido. Não faz muito sentido, né? Não faz. É o que eu falei, a necessidade da construção. Claro que quando você tá com um negócio como a gente tá hoje, ou você cresce ou você cresce. Não tem como. Estabilizar é a mesma coisa que decrescer, né? É bronca. Então, assim, ou você cresce ou você cresce. Você tem os boletos pra pagar. Exato. Tem gente. Mas acho que uma dessa é a fome junto com a humildade em reconhecer, em escutar, em saber se colocar como aluno no momento certo, é saber escutar. Então, acho que quando você tem essas duas características de ter fome e você saber escutar, essas pessoas são cruciais. Isso só potencializa os talentos que tá dentro de você, né? Essas pessoas, elas têm grandes características. Então, eu gosto de olhar muito na infância das pessoas. Eu gosto de ver a infância. Então, todas as pessoas que eu me torno... Hoje eu tenho 3 sócias, minhas irmãs trabalham comigo, se tornaram sócias, minhas 3 primeiras sócias. Eu tenho outros 3 heads que se tornaram sócios também no negócio, com participações minoritárias. E eu tenho me tornado sócio de alguns negócios, e eu sempre analiso a infância dessas pessoas. E todos eu admiro a infância. Qual a característica que mais te pega, assim, na infância dessas pessoas? O que mais me... No quesito negócio, tá? Pra não... essas pessoas, elas foram hiperestimuladas, elas tiveram uma ausência muito grande. Eu vi meu pai quebrar com 14 anos, né? Então eu tive uma ausência. Tava formando minha personalidade ainda. Então, muito do que eu sou hoje é por causa disso. Fato. Sendo que ele não quer mais viver aquela situação. Um dos meus sócios... também em situação de quebrar, outra mãe era empregada doméstica. Minhas irmãs são minha família, então passaram comigo a mesma coisa. Isso faz a pessoa ter fome de crescimento, né? Não quero voltar a viver aquela ambiência que eu vivi, aquela dor que passou e hoje tá curada, né? Tipo isso. Legal. Essa fome vem disso. Legal. É muito difícil você falar alguém que tem fome sem ter um motivo. Não tem. Não tem. Todo mundo teve um motivador. Vocês tiveram um motivador de vocês. Todo mundo tem um motivador. E esse motivador ele é muito importante pra mim, como empreendedor, que é essa chama. É tipo uma chama acesa. Uma luzinha, né? Uma luz, um fogo. Luzona. Essa chama, ela é crucial. Essa chama que arde dentro de vocês. Ela é crucial. Só que ao mesmo tempo, você é humilde. Você escuta. Você para refletir. Parar pra refletir é humildade. Parar numa sexta-feira pra pensar é humildade. Você entende? E assim, é um ato de humildade. Falar assim, cara, peraí. Será que eu reconheço? Tá certo, né? Então esse se questionar, ele é crucial para que você possa enxergar por outros ângulos. Acho que uma coisa também, até que o GPT me falou, muito obrigado, ChatGPT, por falar. Gente, eu tô amando aqui, o ChatGPT ele me um guia. Que eu dei alguns inputs e eu falei, tá, como é que você me pergunta? Sabe que eu dei um comando pra ele uma vez? Eu falei assim, me compare, baseado em tudo que a gente conversou, me compare com bilionários em comportamentos deles, o que eles fazem, não sei o que, como é que eles são. E ele falou uma coisa muito forte, que também ficou marcado, que é assim, você consegue ter uma autopercepção e enxergar algumas coisas de você
que normalmente as pessoas não conseguem fazer isso. O que faz uma pessoa quebrar, claro, às vezes é dar um passo maior do que a perna, às vezes é gastar mais, é claro que é gastar mais do que lucrar e tal, não sei o quê. Mas, voltando a uma casa, é porque ela não tá tendo uma autopercepção e uma consciência do que tá acontecendo. Isso é muito doido, né? É muito doido. No fim, tudo é de dentro pra fora. Tudo de dentro pra fora. E quando as pessoas começarem a entender isso, elas vão começar a performar melhor, né? E agora, pensando em performance empreendedora, tem algum ritual que você faça todos os dias? Seja você com você mesmo, né? Pra pensar, clarear as ideias, seja disciplina, esporte, enfim, hábitos. Mas também de você com seu time, assim, que nos bastidores tudo acontece, que você acha que isso vira ponteiro? Tem. Comigo, eu tenho alguns rituais importantes para performar durante o dia, né? Primeiro, eu vou falar que o dia não começa de manhã, o dia começa à noite, porque o dia começa com o teu sono. Então, o ritual é dormir bem. Eu tô numa fase desafiadora, que você não faz Pra ideia. quem tem filho, pelo amor de Deus. Não. Aí, desculpa, vocês são guerreiras. Mas eu 100%. Não, é assim, Sono até tudo. fico delicado até de falar, porque Sono é tudo. é demais. É muito difícil. Eu ainda não sou casado, não tenho filho, quero muito ter muitos filhos. Então, eu já essa imersão fiz até um pitch. Pessoal, ó, tô solteiro. Tô procurando alguém que quer casar, ter filhos. Mulheres que queiram ter muitos filhos também. Comenta aqui. Manda um direct. Não, mas assim, começa no sono. E o sono, para ficar bom, não vou entrar nos fatores que algum diz, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu vou falar genérico, tá? E aí, o que for interessante para vocês. O sono, para ficar bom, tem que ter uma alimentação boa. Então, você precisa ter uma alimentação boa à noite. Quando eu digo alimentação boa, uma alimentação leve, né? Leve, anti-inflamatória, proteína, gordura, que seja e tal, né? Com um auxílio nutricionista, que seja. Tome chás ou suplementos que podem ajudar a contribuir para o seu sono. Desliga a tela, diminui a tela depois das 8 horas, 7 horas. Leia algum livro, alguma coisa para ir aos poucos. E o principal, pensamento positivo. Isso muda o teu dia. Gratidão. Você vai à noite, você pode ter tido um dia péssimo. Você só vai mentalizar coisas boas e pensar em coisas boas pro próximo dia. Muito legal. E se você tiver tido um dia muito ruim... Por que eu tô falando do sono, pra eu falar do outro dia? Porque se você começar perdendo no sono, você já perde outro dia. Então, você pensa positivo, pensa em coisas boas pro próximo dia, agradece. O sentimento de gratidão ele é muito importante. Olha a tua trajetória, olha para onde você já percorreu. Isso é um exercício importante você fazer se você está com pensamentos negativos ou pessimistas. Às vezes você não vai precisar, depois você se acostuma e tal. Dorme bem. Dormiu bem? Beleza. Alimentação, o que acontece? Eu treino, ou estou treinando à noite, no final do dia, estou treinando à tarde, às vezes à noite. Mas normalmente treinar pela manhã melhora. Se você puder e tiver a condição de treinar de manhã, treine de manhã. Já para preparar a sua mente para isso. Esse é o clássico, né? Mas esse é o clássico, alimentação, organização. O que eu faço para performar bem? Eu separo dias por blocos do que eu vou trabalhar. Se eu estou na operação da educação da marca própria, eu separo em dias. Ou blocos, antes do almoço, depois do almoço. Se você está na tua empresa e vai mexer com financeiro, depois com influenciador, eu recomendo você mexer com uma coisa tal hora, depois em outro bloco outra coisa. Não mistura. Por turnos. Desliga uma coisa, liga outra coisa. Isso. Porque o gasto de energia para você migrar de uma função para outra, que é diferente, gasta a energia no processamento. Então, foca só naquilo. Venda, influenciador, sei lá, ou marketing. Depois você faz outra coisa que usa outra área do cérebro. Entendi. Então, as pessoas às vezes querem misturar, você vai se dar mal. Tá. Uma outra coisa, bloco de notas para pensamentos e coisas que vêm na mente. Eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp. Chama Insights e Loucuras. Pronto. Bloco de notas é poderosíssimo para você não se perder. E eu faço isso, né? Todo mundo que faz, mas
quando eu tô num ritmo muito frenético de reunião, eu paro 5 minutos para meditar. Eu comecei a fazer faz uma semana. Eu já meditava, assim, 2 vezes na semana, só que agora eu tô conseguindo fazer 5 minutos, 7 minutos. Tá. É monstro. Pra Isso você que aí tem um pensamento muito acelerado, assim como eu, é difícil, né? é difícil, É muito difícil. mas você vira uma máquina. Eu imagino. Então, a dica que eu dou pra quem for acelerado, fiz 3 reuniões de manhã, intensa. Coloca uma almofada, respira, vai vir um monte de coisa. E aí você vira poderosíssimo. Isso eu vi um americano fazendo, um cara falando disso. E aí, acho que o que faz o performar muito também é ter as reuniões muito bem marcadas, os rituais de gestão, que é a famosa hora da verdade. Aí ninguém escapa. Então, se é às 10 da manhã, cumpra e honre as suas reuniões. Legal. Esse é o number one quando você vai na operação de qualquer pessoa, em qualquer tamanho, sempre pode melhorar as reuniões que você define, que você tem que fazer. Para serem mais produtivas, né? Como conduzi-las e como você vai cobrar isso das pessoas. Isso é algo muito poderoso. Legal. Muito bom, gente. Ó, anotaram todas as dicas, né? Agora, pensando em visão pra Gami, enfim, pra tua vida, como você se enxerga, né? Você falou que até 2028 você quer valer tanto, mas você quer estar onde, né? É Brasil, é mundo? O que você tá enxergando pra ir pro futuro? Não, a gente quer fazer o básico bem feito. A gente quer se tornar uma marca de saúde e beleza presente, sexy, deliciosa, atrativa para as mulheres, entregar valor, entregar algo que realmente seja bom de verdade, né? A gente também quer ter mais acessibilidade. Nossos produtos, eles sempre eram produtos mais caros, né? Mais inacessíveis, mais de desejo. E a gente quer se tornar uma marca mais democrática, mais acessível, onde a gente vai poder oferecer as nossas inovações de saúde e beleza, entendeu? Acho que essa é a nossa ideia. Então, eu não tenho muito eu quero, de preferência, estar casado até 2000. Alô, mulheres, uma outra dica pra vocês Quero estar aqui. casado. Quero estar casado. Quero já estar com pelo menos 1 ou 2 filhos. Vamos ver, né? Quem sabe? Vamos sonhar, né? E eu quero estar com muitos sócios no negócio, gente comigo, enriquecendo comigo. E levar a Gami pro topo aí, que eu acho que é uma marca muito, muito querida e que merece estar aí na casa de todas as brasileiras aí do nosso Brasilzão. E o que ainda te desafia hoje, assim, que você fala, cara, esse é um desafio que pra mim ainda é algo que me dá muita vontade de fazer acontecer, assim. Você diz mais profissional ou pessoal? Se você quiser citar. O que... acho que esse 1 bilhão, quando a gente fala, tem gente que entende isso como dinheiro. E, na verdade, isso é só um gol. É só um pretexto para se divertir, entendeu? Acho que esse é a minha grande diversão. Levar para um negócio de 300 milhões é minha grande diversão. Porque se você pegar ao longo dos anos, a gente tem 6 anos de empresa, vai fazer 7 esse ano. Em 2028, completa 10 anos. Uma empresa de consumo de 10 anos valer 1 bi é raro. É raro. Se você pegar outras empresas de cosméticos, não sei o quê, para valer 1 bi é só empresa de 15, 20 anos. Então, se a gente conseguir fazer isso em 10 anos, poxa, muito golaço. Então, acho que isso acho que poderia dizer que esse gol, mas aí no dia a dia é gente, é produto, é governo, impostos. É o dia a dia do empreendedor. É concorrência, às vezes. É o dia a dia do empreendedor. Todo dia é um leão, né? E uma coisa diferente. Todo dia é uma coisa diferente, entendeu? Então... É uma loucura. Eu acho que, assim, eu falo uma coisa, assim, que, assim, eu aprendi a gostar. Eu amo. Eu não me vejo não fazendo outra coisa, sabe? Você não se vê, né? Tá vendo? Então, mas... se você não aprende a gostar disso... fica chato. Fica estressante.
Por isso que eu falo, eu amo uma frase que é sucesso é processo. Serve pra gente, né? Viver o processo foi tão doloroso a ponto que aquilo a gente não curte. Como é que a gente vai viver o que é sucesso, né? E o sucesso, ele vai estar sempre mudando. Imagina, você há 5 anos atrás tinha um gol, né? O que era sucesso pra você há 5 anos atrás? Muda. É uma coisa. O ano que vem pra você já vai ser outra coisa, né? Talvez agora o que é sucesso pra você falando aqui, putz, eu quero ter uma família vendo isso tudo acontecer. É uma outra forma de ver um sucesso. Não, e vai mudando. E se a gente não vai curtindo o processo de viver cada etapa disso, a gente não consegue ser feliz e com certeza a gente não consegue levar o nosso negócio pro patamar que ele poderia estar, né? Total. Tem um paradoxo da felicidade que é assim, né? Ser feliz e crescer é um grande paradoxo, né? Porque para ser feliz você tem que ser conformado com o que você tem. E para crescer você tem que ser inconformado. Então, para você crescer, você tem que gerar uma inconformidade e não aceitar aquilo que você já tem. Só que para você ser feliz, você tem que ser conformado com aquilo. Aceitar aquilo. E aí... Como viver essas duas coisas? Então, por isso que você tem que voltar, agradecer, fazer esse processo e entender que o tempo está passando. Celebrar e curtir cada jornada, entendeu? Hoje, graças a Deus, assim... É difícil? Tem um problema pra caramba... Mas assim, cara, eu sou muito... Eu posso dizer até assim, a palavra é realizado. Eu não tenho esse... Eu passei anos, como eu te falei, até os 20 e tantos. Quando foi isso? Vai ser isso. Quando... Isso é a história que a gente conta, né? Quando eu tiver um carro, eu vou ser... quando eu passar a ter, sei lá, pertencer a um grupo de amigos, você... Cara, não. A tua felicidade tá em como você... encontra satisfação naquilo que você colocou essas microconquistas, entendeu? E pra mim é muito engraçado, e quando me perguntam, tipo assim, Ceci, seu maior sonho, onde você se vê? Eu nunca falo, assim, as coisas materiais. É óbvio que eu quero conquistar 1000 coisas, eu quero ter a minha casa dos sonhos, lugar que eu sonho em estar com a minha família, enfim. Mas eu sempre penso aonde o meu negócio vai chegar, em quantas pessoas ele vai impactar ali, né? Então, a minha visão é muito mais sobre, tipo, cara, eu quero atingir esse objetivo de vida e o que vier no meio do caminho vai ser a consequência, do que ficar preso em falar, eu quero ter a casa XPTO, o carro XYZ. Não, eu quero aquilo acontecendo. E com aquilo acontecendo, claro que a abundância vai chegar pra mim, né? Nossa, então você é uma pessoa feliz, eu te garanto. Não tenho dúvida que você é uma pessoa feliz, porque é isso. É isso. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento, esse é a fórmula. A fórmula é essa. Muito bom. É você... eu coloco lá, mas eu curto aqui. Eu miro lá. Não acertei lá, como eu coloquei em 2021. Eu quero não sei o quê. Eu tô aqui chorando. Eu tô super feliz. Inclusive, acho que hoje é um dia especial, né, Magê? Até porque... Magê tá aqui porque... Cara, porque eu tô... Estamos lá indo pra feira, tô indo pra outra feira agora, tenho 2 reuniões, tem um almoço. Negócio prosperando, tudo acontecendo, Nossa, velho, né? assim, fácil, não tá, mas tá feliz. Então a felicidade não tá em chegar. A felicidade tá em você aprender a curtir o processo. Muito bom. Bom, agora no quadro final, né, a gente sempre pergunta uma frase que você, tipo assim, vê todo mundo falando e você não acredita. E uma frase que você vê muita gente falando, ou que você ama e gostaria de passar para as pessoas, porque você acredita muito. Tem aquelas famosas frases clichês, né? Tá, eu tenho muitas frases, assim... você quer... mais de vida, mais sentimento? Uma que você não acredita e uma que você ama. Uma que eu não acredito? Dessas que todo mundo prega e você fala, meu Deus, essa pessoa aí, acho que não viveu isso pra estar falando, né? Tá, uma que eu não acredito é que vai dar certo, assim. As pessoas são muito... não é que eu sou contra quem tem fé e é religioso. E que acha que vai dar certo alguma coisa no quesito de... Sei lá, por exemplo, tem alguma pessoa doente no hospital. Vai ficar bem. Não vai, calma aí. Vai ficar bem. Quem tá cuidando da pessoa? Qual é o problema da pessoa? O que pode ser feito? Tipo, meu pai teve alguns probleminhas de saúde recentemente. Não é vai ficar bem. Vai dar tudo certo. Veja, eu sei que as pessoas às vezes querem consolar de alguma forma, entendeu? Meu pai tá super bem agora, mas assim... Então... Lógico que quem tem fé vai acreditar muito na fé, mas precisa do movimento
né? Para que isso se realize, né? Então, tipo assim, eu acho que esse negócio que vai dar certo, eu não acho que vai dar certo. É uma coisa que eu acho que é meio que uma falácia, isso. E uma frase que eu gosto... Nossa, eu tenho muitas frases, mas... tudo passa, até a vida. O bom e o ruim vai passar. Sim. Você tá aqui, já passou, já é passado. Teus momentos bons em família vão passar. Teus momentos ruins... Encontrei com uma amiga ontem, ela falou pra mim... Eu tava num encontro de network e tal, ela falou assim pra mim... Pô, passei tantos anos sem conhecer meu pai e tal, não sei o quê. 40 anos, não sei o quê, e agora eu conheci. Aí eu falei assim... engraçado, né? Passou tanto tempo, ela conheceu a família dele e tudo e tal, dos parentes. Então, o ruim passa. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Mas tudo passa. Então, até a vida. E quando você vê, a vida passou. É profundo isso demais, né? Assim, acho que as pessoas têm que ter a consciência da finitude da vida, que vocês vão morrer. Ah, mas eu tenho uma religião, eu tenho uma... Tudo bem, mas aqui você vai acabar. Ah, mas eu vou para outro lugar. Tá bom, cada um acredita. Um vai para cá, outro vai para lá. Cada um tem sua crença. Outros acham que vai ficar tudo preto. Mas isso aqui vai acabar. Você vai morrer. E tudo passa, até a vida. Então, quando as pessoas falam mais um dia ou menos um dia, durante muito tempo eu falava mais um dia, né? Mas eu acho que menos um dia hoje faz mais sentido pra mim, porque quando você toma consciência que o tempo tá passando, que você já desenvolveu gratidão, eu sou grato, eu vivo, mas tomar consciência que o tempo tá passando te torna ser mais feliz nas pequenas coisas do dia. Então, isso serve pra pai, mãe, sabe? Curtir, né? As pessoas que estão ao seu redor, as coisas que acontecem, as conquistas ou as derrotas, enfim. Tudo isso. Tudo. Pai, mãe, principalmente, família. Tem gente que, às vezes, tá distante. Eu falo, cara, quantos verões você vai ter com teu pai? Tipo, com tua mãe, ou com tua avó, ou com um tio teu. Agora com o meu bebê, gente, a cada segundo ele se transforma, cresce, outras coisas. Mas até 2 dias atrás ele nasceu de mim. Agora ele tá, tipo, 7 meses, faz sexta-feira. Então a coisa vai passando. E se a gente não curte, né? Quando vê, já passou. Pois é. Já era. Acho que é isso. Curta o agora e é isso. A vida vai passar. Maravilha. Agora nosso time tem um presente pra você, personalizadíssimo. Caramba, deixa eu abrir aqui. Surpresa. Vamos ver, surpresa. A gente sempre faz uma surpresa por aqui. Olha que legal, caramba. Isso é uma crônica da tua história. Meu Deus do céu. Nosso time escreveu pra você. Eu gostei da garrafa, hein? Lá todo do esporte. Não acredito que vocês fizeram isso. Gente do céu. Não acredito. Deus do céu. Tem, acho que uma cartinha de alguém especial. Sacanagem isso aqui, velho. Como que você conseguiu, Nick? Pelo amor de Deus. Caraca, meu ponto fraco, família, viu? Colocou coisa de família. Essa amarelinha ali. Tem alguém que te mandou um recadinho. Não faz isso não. Sacanagem, eu tô aqui até... É pra ler aqui? Se quiser ler, se não quiser, você pode ficar à vontade. Eu vou ler aqui em silêncio. Rapaz. Não, isso aqui é muito... uma carta do meu pai e da minha mãe, né? Falando tudo que eu conquistei, a trajetória, orgulho. Que me admira e que... Vamos junto rumo ao bilhão. Maravilha. Obrigado. Você vê que eles te incentivam mesmo, né? Não é? Muito bom. Eles gostam, né? Caramba. Eu acho que eu consegui... As pessoas me perguntam isso, e é uma das coisas que às vezes é tão comum pra mim, é como é que você conseguiu unir tanta família, né? E é um grande debate. Vale a pena trabalhar com a família? Não vale? Eu posso dizer, cara, vale. Vale, eu também. Vale, mas você precisa ser bom. Exato. Você precisa ser bom. Você precisa organizar, alinhar muito bem o papel de cada um, mas é muito massa trabalhar em família. Muito bom, né? É muito Une bom. ainda mais, né? É uma loucura. Agora tem algumas regrinhas, né? Almoço em casa não pode falar trabalho. Difícil, né? Mas a regra... Senão, a regra não pode falar trabalho no almoço. Na comida, não tem trabalho durante a refeição. Final de semana, às vezes, também, tá na casa de campo e tal, não sei o que, começa a falar, eu falei... Não, hoje não.
Bom, isso, pra gente. finalizar, Obrigado. deixa o seu arroba da marca, enfim, tudo que você quiser divulgar Pegou de agora. surpresa aqui agora, viu? Que até aquela câmera lá, Pode beleza. ser. Pessoal, aqui. Bom, minhas redes sociais, @Robson Galvão. Só tem um Robson Galvão, se você colocar no Google. Gummy Hair, você vai encontrar @Gummy. E imersão marca própria, que é a nossa imersão lá, para quem quer criar e escalar sua marca própria, você pode escrever no Google imersão marca própria. E é isso. Maravilha, Obrigado. gente. Sigam o Café com Cici, né? @Café com Cici, todas as nossas marcas que estão aqui embaixo. Compartilha com o maior número de pessoas possíveis, porque esse episódio tá incrível e pode tocar a vida de muita gente. E até a próxima. Um beijo! Tchau.